Como seria dirigir da Austrália até a Tasmânia sem depender de uma balsa? Parece um sonho, mas e se isso se tornasse realidade? Há milhares de anos, a Tasmânia era ligada ao continente australiano por uma ponte de terra, permitindo que o povo aborígene viajasse entre os dois territórios. No entanto, cerca de 12 mil anos atrás, a elevação do nível do mar separou a ilha, deixando-a isolada desde então. Por décadas, a ideia de uma ligação física entre a Tasmânia e a Austrália tem gerado debates e despertado a imaginação de muita gente. Mas será que isso realmente pode acontecer? A jornada do conceito à construção envolve enormes desafios técnicos, financeiros e ambientais, mas as recompensas potenciais seriam transformadoras. Hoje, vamos analisar o plano de construir uma ponte da Austrália até a Tasmânia, explorando sua viabilidade, as rotas possíveis e os principais obstáculos que esse grande projeto enfrentaria. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, pois essa é a melhor forma de apoiar nosso trabalho. A ideia de conectar a Tasmânia ao continente por meio de uma ponte ou túnel tem sido levantada de tempos em tempos ao longo das décadas, mas nenhum plano concreto saiu do papel. Na década de 1950, surgiram propostas para atravessar o Estreito de Bass, já que se acreditava que o isolamento da Tasmânia limitava seu crescimento econômico. Nos anos 1990, a ideia voltou à tona devido às dificuldades econômicas do Estado e à pressão por melhores ligações de infraestrutura com o continente. Vários projetos chegaram a ser propostos, mas todos foram arquivados por conta de desafios financeiros, técnicos e ambientais. Nos últimos anos, o conceito ressurgiu nas discussões públicas, muitas vezes como solução para o alto custo do transporte de balsa. Mas sempre que o projeto volta ao debate, divide opiniões. Alguns apoiam, enquanto outros duvidam de sua viabilidade. Engenheiros já estudaram a possibilidade de ligar a Tasmânia ao continente, avaliando as águas profundas e agitadas do Estreito de Bass, mas nenhum plano formal foi apresentado. Embora a ponte ou túnel não conte com apoio governamental, iniciativas como o Marinas Link, interconector elétrico entre a Tasmânia e Victoria, mostram o interesse em melhorar a conectividade regional. Existem 3 opções de rota para uma ponte ou túnel ligando a Tasmânia à Austrália. A mais direta seria cruzar o Estreito de Bass, com cerca de 240 quilômetros em seu ponto mais estreito. Apesar de oferecer a menor distância, essa rota apresenta enormes desafios de engenharia e ambientais devido às águas profundas, mares agitados e condições climáticas adversas. A segunda opção seria usar a ilha Flinders, localizada a aproximadamente 50 quilômetros da Tasmânia e 200 quilômetros do continente. Essa rota teria águas mais rasas e estáveis, tornando-a tecnicamente mais viável. A terceira opção seria uma ligação via Ilha King, situada a cerca de 100 quilômetros da Tasmânia e 120 quilômetros do continente. Essa rota oferece um meio termo entre as outras duas, com águas relativamente rasas e uma distância mais administrável tanto da Tasmânia quanto do continente. Embora as rotas pelas ilhas Flinders e King apresentem vantagens, como a redução do comprimento da travessia e a simplificação da construção, ainda existem desafios relacionados ao leito marinho, impactos ambientais e necessidade de infraestrutura adicional. No fim, considerando as 3 opções, a travessia direta pelo Estreito de Bass continua sendo a mais viável, pois garante uma ligação direta entre a Tasmânia e o continente. Essa rota minimiza a necessidade de infraestrutura extra e simplifica a construção, reduzindo assim os custos totais. A travessia pelo Estreito de Bass poderia ser feita por meio de uma ponte ou de um túnel submarino, ambos com enormes desafios de engenharia e ambientais. A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a mais longa do mundo, tem 55 quilômetros.
Já o necessário para cruzar o Estreito de Bass seria mais de 4 vezes maior, tornando-se um projeto extremamente ambicioso e gigantesco. Para vencer a longa distância e as condições geológicas desafiadoras, uma ponte sobre o Estreito de Bass provavelmente exigiria um projeto estaiado ou suspenso, já que esses modelos são ideais para vencer grandes vãos e suportar as forças dinâmicas do vento e do clima. Os principais desafios seriam a construção de várias torres de sustentação e fundações em um leito marinho profundo e rochoso. Além disso, o clima extremo do Estreito de Bass imporia dificuldades extras, já que a ponte precisaria resistir a mares agitados, ventos fortes e tempestades. Outro fator de risco é a atividade sísmica da região, que poderia comprometer a estabilidade da ponte ao longo do tempo. Uma alternativa à ponte seria a construção de um túnel sob o Estreito de Bass. Mesmo com os avanços recentes na tecnologia de túneis, erguer um com mais de 240 quilômetros ainda representaria um enorme desafio. O túnel Seikan, no Japão, com 53,8 quilômetros, e o Eurotúnel, que liga o Reino Unido à França, com 50,5 quilômetros, servem como precedentes importantes. No entanto, um túnel sob o Estreito de Bass teria mais de 4 vezes esse comprimento e seria o mais longo do mundo, caso fosse construído. Diante da diversidade geológica, a combinação de diferentes métodos de escavação pode ser a solução mais eficiente. Nos trechos mais rasos, onde o leito marinho apresenta menos dificuldades, os túneis de tubo submerso seriam uma boa opção. Esse método ele usa seções pré-fabricadas do túnel, que são flutuadas até o local e depois afundadas. Já em áreas mais profundas e rochosas do Estreito de Bass, escavadeiras de túneis seriam mais adequadas. Essas máquinas, conhecidas como TBMs, cortam rochas duras e são ideais para camadas geológicas complexas e profundas. Para os trechos mais desafiadores, uma solução viável seria um túnel flutuante submerso. Essa tecnologia utiliza a própria flutuabilidade para manter o túnel suspenso debaixo d'água. É ideal para áreas muito profundas ou com leitos marinhos instáveis, onde métodos tradicionais de escavação apresentam limitações. A combinação dessas tecnologias permitiria ao projeto se adaptar às diferentes condições geológicas do Estreito de Bass, garantindo viabilidade e estabilidade a longo prazo. O custo de construir uma ponte ou túnel pelo Estreito de Bass seria astronômico. O túnel Seikan, no Japão, tem 53,8 quilômetros e custou cerca de 7 bilhões de dólares para ser construído. Um túnel de 240 quilômetros pelo Estreito de Bass poderia ultrapassar 40 bilhões de dólares, considerando as condições geológicas adversas e a tecnologia avançada necessária. Já a construção de uma ponte seria ainda mais cara, com estimativas acima de 80 bilhões de dólares, devido ao planejamento, materiais e às imensas torres de sustentação. Para efeito de comparação, a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau custou cerca de 20 bilhões de dólares. Além dos custos iniciais de construção, a manutenção a longo prazo, tanto da ponte quanto do túnel, seria significativa, aumentando ainda mais o peso financeiro. Diante do tamanho do investimento necessário, ainda é incerto se os benefícios econômicos justificariam uma despesa tão grande. A construção de uma ponte ou túnel no Estreito de Bass também poderia impactar ecossistemas terrestres e marinhos. A Tasmânia possui áreas protegidas e sítios do patrimônio mundial, como a área de natureza selvagem, que abriga espécies como o diabo da Tasmânia e o papagaio de ventre laranja. No mar, a construção poderia afetar baleias francas austrais, golfinhos e diversas populações de peixes, devido ao ruído, à movimentação de sedimentos e à perda de habitat. A escavação de túneis, a cravação de estacas e a presença de grandes estruturas poderiam prejudicar ainda mais os habitats marinhos. Por isso, avaliações ambientais detalhadas seriam essenciais para compreender o impacto. Também seria necessário adotar estratégias de mitigação para reduzir os danos a esses ecossistemas críticos.
Apesar de tantos desafios, o principal argumento a favor da construção de uma ponte ou túnel entre a Tasmânia e a Austrália continental é o potencial de gerar grandes benefícios econômicos. A Tasmânia, embora rica em recursos e turismo, sofre com o isolamento geográfico e depende de balsas caras e sujeitas ao clima para transporte. Uma ligação fixa seria mais confiável e eficiente para transportar pessoas e as principais exportações da Tasmânia, como vinho, laticínios e frutos do mar. Com custos de transporte mais baixos, produtores e consumidores sairiam beneficiados. Um acesso mais fácil poderia impulsionar o turismo, tornando a ilha mais acessível e ampliando a demanda por serviços e negócios locais. A nova infraestrutura poderia atrair investimentos de empresas interessadas em aproveitar a mão de obra e os recursos naturais da Tasmânia, gerando empregos e crescimento econômico. De modo geral, uma ligação física aproximaria a Tasmânia da economia nacional e abriria novas oportunidades de desenvolvimento. Apesar de uma ponte ou túnel entre a Tasmânia e o continente australiano ser improvável devido a enormes desafios financeiros, técnicos e ambientais, a ideia continua despertando interesse público por seus potenciais benefícios. Projetos regionais de infraestrutura como os Perumarínas Link já estão abrindo caminho para iniciativas maiores no futuro. À medida que esses projetos avançam e a engenharia evolui, eles podem criar a base necessária para tornar realidade a ambiciosa visão de uma conexão entre a Tasmânia e o continente. Você acredita que uma ponte da Austrália até a Tasmânia algum dia será construída? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.